Tá, já vou colocar para gravar aí. Pessoal, então, boa noite aí a todos, né? Hoje nós vamos passar um exercício novo para vocês. É um exercício sobre cotagem, como a gente cota, como a gente coloca as medidas num desenho, tá? Hoje eu vou passar uma parte, a parte mais para LTPAD, né? Mas depois, esse mesmo tipo de cota vocês vão utilizar em outros desenhos. Né? Às vezes vai complementar, que a gente não tem um tipo só de cota, nós temos outros tipos de cotas. Essa que eu vou explicar hoje aqui é a que a gente vai utilizar mais, certo? Então, para fazer essas cotas, nós temos um exercício que é o que eu vou passar para vocês hoje. É uma folha A3 nova com 4 exercícios. Tá? Então, deixa eu colocar a folha, aí eu dou uma explicaçãozinha do que vocês têm que fazer, tá? E, e a gente vai conversando aí sobre. Então, o desenho que nós iremos fazer, o exercício, né, que nós iremos fazer, são esses 4 exercícios aqui. 1, 2, 3, 4. Então, é de colocação das cotas. Tá? Então, nós temos um exercício mais simples aqui, o primeiro, né? Eu vou dar uma ampliadinha nele, para que a gente possa. Então, aqui, ó, esse tipo de cota, ele é feito com linhas de cotas e linhas de chamada. A gente denomina por linha de chamada essas linhas que dão o alinhamento do desenho. Então, nosso desenho aqui é esse retângulo que está feito mais escuro, que é o que tem que sobressair, tá? O desenho em si. E as cotas são feitas com um tracinho mais clarinho, porque eles precisam aparecer, mas eles não precisam aparecer tanto quanto ao desenho principal, porque senão, se for a mesma tonalidade, fica confundindo as coisas. Então, as linhas de cotas aqui a gente faz mais clarinha, e deve ser um tom um dos mais claros do desenho, certo? Então, essa linha aqui denomina-se linha de chamada, que dá o alinhamento, né? Aonde eu vou cotar, dá o alinhamento aqui, então é linha de chamada. Ela é como se fosse uma sequência do próprio desenho, mas ela tem uma interrupçãozinha aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Ela não pode ser a mesma linha, ela tem que interromper e depois iniciar novamente, tá? E essa outra, então essas aqui são as linhas de chamada, essas duas aqui, que estão nessa posição, sempre vão ser denominadas como linha de chamada. E a linha que vai a número, que vai a cota, ela chama-se linha de cota, que é essa linha aqui, ó. E o número é feito escuro, tá? As linhas são claras, mas o número é escuro. E ele não pode tocar nessa linha de cota. Ele tem que ser próximo, mas sem tocar. Tá? E o número é escuro. Vocês vão fazer, por exemplo, isso daqui com a 0,5, as linhas aqui de cota com a 0,3 e o desenho aqui com a 0,5 novamente. Tá? Então, o escrever, vocês podem escrever com a 0,5. As linhas de cota com a 0,3. Tá? Normalmente aqui, ó, duas medidas, vamos por essa e essa, seriam o suficiente para a gente medir, dar a medida de uma figura regular.
Aqui eu estou colocando essas outras duas de todos os lados, tá? Para que vocês verifiquem, assim, a posição da cota. Então, você vê, ó, aqui ela, vamos dizer, é para dentro e aqui é para fora. Mas o que é importante? É que essa linha de cota, ela vai servir como se fosse uma base para eu escrever o número, sem tocar, né? Mas ela seria como se fosse uma base para me escrever o número sobre ela. Então, aqui eu tenho 50, fica nessa posição. Na hora que eu faço para cá, fica nessa posição, tá? Aqui as medidas estão em milímetros, tá? Então, nós vamos fazer um retângulo que mede 40 milímetros por 50 milímetros. Tá? Essa distânciazinha aqui, ó, ela tem uma medida, tá? É de 2 milímetros. Esse outro pedaço aqui, ó, é de 8 a 10 milímetros. E passa 2 milímetros para cima. Aqui, ó, também passa 2 milímetros, aí eu faço o traço e passa 2 milímetros para lá também. Tá? Os primeiros desenhos vocês vão medir, tá? 2 milímetros aqui, 2 milímetros e tal. Nos outros desenhos, vocês vão ter que ir pelo olho, né? Tem que tirar a medida no olho. Então, aqui a gente não nem sempre fica medindo, não, é 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá. Tem que ser mais ou menos 2 milímetros, mas vocês medindo os primeiros desenhos, depois os outros, na sequência aí, a gente vai tirando mais ou menos de olho. O que não pode é fazer, extrapolar aqui, né? Não fazer muito apertado, uma coisa que o pessoal costuma fazer, às vezes é apertar aqui, ó, essa medida aqui. Então, a medida que nós iremos usar é esse tipo aqui, ó. Eu vou mostrar os outros desenhos, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Esse outro desenho aqui, tá? Ele tem uma quebrada aqui, então tá como a gente medindo aqui. Aqui está destacado porque faltou um pontinho aqui, ó. Na realidade, esse ponto aí, ó, que está destacado, não é o que é um ponto grande. É que no desenho que eu estou mostrando aqui, a pessoa esqueceu de marcar esse pontinho aqui no meio. Que, ó, vocês não, negócio, quando encontra a linha de chamada com a linha de cota, a gente dá um destaque por pontinho, tá? Aqui, outros lugares faz pode ser uma flechinha, né? Mecânica, usar uma flechinha aqui, ó, e aqui para delimitar, né? Parte de construção, normalmente usa um tracinho inclinado que é 45 graus, aqui, ó. Então, isso daqui, ó, onde as duas linhas se encontram, é um ponto que a gente deve chamar a atenção para facilitar a leitura. Então, no nosso caso aqui, a gente coloca os pontinhos. E esses pontinhos são bem delicados, são escuros, feito com a 0,5, tá? Mas são pequenos, tá? Não são grandes, não. E a gente deve evitar aquela cruzar a linha de cota, né? Por exemplo, se 45, se eu colocasse aqui, não era um bom lugar para mim colocar. Tá? Eu colocando aqui fora, nessa sequência de alinhamento, é melhor porque essa não cruza com essa. Tá? Agora, tem algumas vezes que não vai ter jeito, né? Esse daqui, esse daqui ainda não cruza. Tá? Deixa eu diminuir um pouco para a gente ver aqui inteiro. Então, aqui, ó, também, ó, procurei não cruzar as linhas, né? E quando eu tenho, assim, ó,
medidas que 20, 40, mais 20. Então, eu posso dar um total aqui, né? Uma cota do total. E mede 80 por 60 no total. Tá? E aqui, mesmo quando se mantém assim, a gente tem que deixar os 2 milímetros, né? De 8 a 10 aqui, fazer a linha, passa 2 e 2 aqui são as medidas, né? E esse último aqui, que tem um lugar aqui que não tem jeito, né? Para medir essa largura aqui. Tanto aqui quanto aqui, ó, cruza-se as linhas de cota, tá? Eu vou mostrar, esse daqui nós estamos fazendo, essas nossas medidas são em milímetros, tá? Então é esse desenho aqui que nós vamos ter que fazer, tá? Eu vou passar, vou postar para vocês, certo? Aí vocês vão fazer. Eu vou mostrar um outro desenho aqui que eu tenho, tá? Que, ó, mudou aí para vocês, né? Esse desenho aqui já é uma outra coisa, já tem escala, já tem outro tipo de medida, que é medida em metros, tá? Mas é o mesmo tipo de cota que a gente faz naquele lá, ó. Então, só peguei ele para que vocês vejam aqui está mais detalhado como se cota, né? Então, essa medidinha aqui, ó, esse vão que sobra aqui, ó, é 2 milímetros. Essa distância daqui até o ponto aqui, ó, de 8 a 10 milímetros, tá? Passa 2 milímetros à direita e sobe 2 milímetros também, tá? O Não mudou número o desenho, Bais. que... Ah, Não não mudou mudou. o desenho, tá no de antes ainda. Ah, então eu tenho que descompartilhar e compartilhar novamente. Uhum. Deixa eu descompartilhar. Agora mudou? Agora Agora sim. sim. Agora sim? Então deixa eu colocar. Ó, então aqui é um outro tipo de desenho, tá? É um desenho de um cômodo, onde tem as medidas estão em metros, tá? Mas a cota externa, aquela que nós vamos usar para medir o nosso desenho, é semelhante, é a mesma coisa. Então, o que eu estou destacando aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui ó, a linha de chamada, né? Que é essa que dá o alinhamento. Todas essas linhas que dão o alinhamento na peça, no cômodo, são denominadas como linhas de chamada. E a linha que vai à cota é a que é denominada linha de cota. A altura desse número, para esse tipo de desenho, é 4 milímetros, tá? A altura dessa cota aqui. E ela, você vê, fica afastada da linha um pouquinho, tá? Quanto tem as medidas aqui, ó, 2 milímetros, aí que não pode ter nada, não pode tocar no desenho. Aí tem aqui, ó, de 8 a 10 milímetros, tá? E passa 2 milímetros para cima e 2 milímetros à direita. Tá? Então, todas essas linhas devem ser feitas dessa maneira. Né? Então, nós utilizaremos essas linhas, essas cotas com linhas de chamada, tá? Que aqui eles chamam de cota externa. Essa que seria o nosso tipo de cota. Eu coloquei esse desenho porque aqui está bem especificado, assim, ó,
o tamanho, né, que nós temos que fazer. Tá? Agora, voltando para o nosso desenho lá, deixa eu ver, não sei se voltou, compartilhar. Ó, voltando para o nosso desenho, nós vamos dividir a folha em 4, né? Tá? Vou dividir a folha em 4 e esses desenhos aqui, ó, eles vão ser centralizados em cada uma das suas divisões, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse daqui e vou centralizar. Como que eu centralizo esse desenho aqui, ó? Então, deixa eu mostrar para vocês. Compartilhar. Nossa. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir ele. Agora apareceu. Então, ó, eu vou centralizar o desenho. Esse desenho nosso aqui, ó, que é esse retângulo aqui, ó. Vocês veem quando não muda, quando é tudo mesma espessura, como é mais difícil de fazer a leitura, né? Então, ele mede 50, que as medidas estão meio... Ele mede 50 por 40, né? Então, nós vamos achar o meio aqui, ó. Vamos achar o meio desse quadro, tá? E aí eu vou jogar metade para um lado, metade para o outro, tá? Mesma coisa aqui, ó, metade para baixo, metade para cima. Né? No caso aqui é 40 milímetros por 50 milímetros. Aqui vai dar 25 milímetros por 25 milímetros. E de baixo 20 e 20, né? Tá? E aí, então, esse desenho aqui fica centralizado, esse retângulo aqui, ó, fica centralizado. E aí, então, vocês farão as linhas de chamada e as linhas de cota, tá? E cotarão o desenho conforme está lá naquele outro, na outra fotografia, né? Conforme está aqui, ó. Mudou para vocês ou não? Desenho? Voltou a fotografia ou não? Não, aqui está Não. o centralizar os desenhos. Ah, então tem que... não dá certo. Então nós vamos fazer dessa maneira. As nossas cotas. Então é como se eu tivesse achado o meio aqui, ó, né? 25 para esse lado, 25 para esse, 20 para cima, 20 para baixo. Aí fica centralizado no quadro esse desenho. Quando o desenho for irregular, que nem esse caso aqui, ó, desse daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou considerar como se isso daqui fosse um retângulo. Vou fechar aqui, ó, e eu construo dessa maneira aqui, ó. Para mim construir isso daqui, eu vou construir um retângulo bem clarinho, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu vou construir um retângulo. Aí, tá. Eu vou construir um retângulo de 70 milímetros por 60 milímetros. Construo mesmo isso daqui assim, ó. Você pode ver que já tem um tracinho bem clarinho aqui, ó, que é a maneira como a gente faz mesmo. Então, eu construo
o retângulo de 60 por 70, centralizado com essas medidas, tá? 60 por 70. E aí eu vou tirar um pedaço que não me interessa. Então, aí eu jogo 25 aqui, traço uma vertical. Aí 40 aqui, traço essa horizontal. Aqui também faltou pontinho, né? Tá? Aqui não tem esse círculo grande. Aqui eu só destaquei para ele que aí faltou. É tudo os pontinhos pequenininhos, tá? Vamos ver no outro lá, ó. Nesse outro aqui, ó, que é mais diferente um pouquinho, né? Mas o princípio é o mesmo, tá? Então, vou pegar o quê? Vou pegar aqui, ó, a medida maior, 60 por 80. Então, eu vou construir um retângulo de 60 por 80, faço todo esse retângulo, tá? E aí, eu vou tirando os pedaços. Tá aqui 20, desço uma perpendicular. Tiro 20 desse lado, desço essa perpendicular. Aí, nessa perpendicular que eu marquei, eu tiro 30. Aí, faço aqui. Tá? E aqui, mesma coisa, tiro o cantinho e aqui outro canto aqui. Então, a gente começa pelo retângulo todo. E depois faz. Vocês vão fazer bem clarinho, faz o retângulo bem clarinho, apaga depois o que não precisa, que não vai usar. Reforcem a figura, tá? Reforça a figura e depois faz as cotas, tá? Por último, faz as cotas. Não façam as cotas junto com o desenho. Primeiro faz o desenho, reforça e depois vocês fazem as cotas. Fica mais fácil da gente visualizar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está construindo no desenho, tá? Então, dessa maneira que faz. Esse daqui é irregular, mas a maneira de construir é a mesma, tá? Nós vamos fazer o quê? Construir um retângulo aqui, ó. Um retângulo de 80 por 40, tá? E aí, então, depois eu meço, ó, 15 para cá, 15 para cá e tiro esse canto. Aqui, ó, eu meço 20. Isso daqui não dá certo com o esquadro, tá? Vocês vão ter que medir 20 aqui e traçar essa linha. Esse daqui, como é regular, até dá certo com o esquadro de 45, mas poderia não ser isso daí, aí tem que marcar essa distância e depois traçar. Tá ok? Então, o importante para a gente é esse tipo de cota aqui que nós vamos usar agora em LTPAD, né? Os outros tipos de cota que eu mostrei lá, a gente vai usar na outra em RLA. Mas para a gente o que interessa nesse momento aqui é isso daqui. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu não estou vendo o chat aqui, eu tenho que... O Helder perguntou se o desenho é sempre centralizado, né? Eu disse que sim. Se não for centralizado, o BAIS vai informar onde o desenho deve iniciar. E Adriel está perguntando, as medidas sempre em milímetros, né? Essas medidas aqui são todas em milímetros. Isso, são essas as perguntas. Aqui, ó, a centralização desse último aqui, ó, que ele tem 40, eu estou centralizando do rótulo para cima, tá? Então, a mesma distância que tem aqui, ó,
tem aqui também, ó. Então, esse daqui eu não achei o meio do quadro, não é o meio do quadro, mas é o meio daqui, ó, de cima do rótulo até aqui. Então, aqui foi achado o meio aqui assim, ó, dessa distância, né? E na vertical, normal. Vertical é normal. Mas aqui, na altura, é do rótulo para cima, até o meio aqui, tá? Então, no caso aqui, achando o meio, vai ser 20 milímetros para cima, 20 milímetros para baixo. Tá? Esses dois desenhos de cima saíram um pouco mais claros aí por causa da iluminação, que pegou mais embaixo do que em cima. Mas é tudo a mesma tonalidade. Esse daqui está bem. Esses dois de baixo estão mais corretos em termos de tons, né? Esse daqui também está com tom bom, mas esse daqui está um pouco claro o desenho, né? Então, o ideal aí é que tivesse todos, mas todos nesse tom aqui, ó. Tom mais escuro. Mas a Aline está perguntando se o desenho vai ficar salvo para eles terem base e referência. Tá, eu vou passar esses desenhos aqui para vocês, né? Vou mandar para vocês aí no canal, né? E esse desenho aqui, ó, a gente está fazendo, é um desenho que vocês não vão enviar já para a gente, não, tá? O, assim, o que vocês têm que enviar é aquele que nós passamos de traçado de retas, é aquele lá, é a avaliação para esse mês de setembro. Esse daqui vocês não irão enviar na plataforma, tá? É um exercício que depois, em outubro, nós vamos passar alguma coisa que vocês utilizarão disso que a gente está explicando para que vocês apliquem na tarefa de outubro, tá? Então, é importante vocês fazerem esse exercício aqui, tá? E assim, mas só que ele não vai entrar na avaliação de setembro, tá? Poderá até entrar na avaliação de outubro, mas provavelmente vai ter, nós vamos passar um desenho em que englobe esse tipo de cota, né? E a gente avalia por lá, tá? Mas Então, a Rita, posso perguntar? pode perguntar. A Rita tá falando assim: ideal usar a lapiseira 05 para o desenho e para as cotas. Para as linhas, usa 03. Para as linhas de cota, pode usar 03. E claro, né? Fazer, mesmo com a 03, fazer clarinho. E o escrito, a cota em si, o número da cota, faz com a 05. Tá? Para que o número saia escuro. Vocês veem que aqui, ó, o número sobressai bem, né? A gente consegue fazer uma leitura boa dos números. Aqui está um pouquinho clarinho por causa da parte de iluminação, que saiu um pouquinho mais claro, não sei se pegou mais iluminação direta. Mas é tudo com a mesma tonalidade, é tudo escuro, assim, os números, tá? Já os tracinhos, os traços, são com a 03 e claro, tá? Você vai fazer com a 03 e vai fazer ainda claro, porque é bem clarinho mesmo os traços, tá? Ela agradeceu, Bais. Ah, é que quando está assim, eu não vejo o chat, né? Eu, eu vou disponibilizar essa folha aqui para que vocês
usem ela como base, né? E vou disponibilizar outra folha também que tem as medidinhas lá quanto deve ser, 2 milímetros aqui, 10 milímetros, 2 milímetros. Eu passo para vocês essas duas, para que vocês tenham uma referência, tá? Bais, Oi? essas medidas, se fosse o cômodo real, quanto valeria, né? 45 milímetros, 15, 65? Aí depende da escala que a gente está trabalhando. Que dependendo da escala, vamos supor, a escala mais simples que a gente usa é 1 para 100. 1 para 100, o que significa? Que 1 centímetro, no meu desenho, 1 centímetro aqui, vale 100 centímetros, vale 1 metro no real. É mais ou menos isso, né? Então, 1 centímetro que eu desenho aqui, o pedreiro vai lá e faz 1 metro. Então, se eu tivesse aqui 40 milímetros, seria 4 metros. 40 milímetros são 4 centímetros. 1 centímetro é 1 metro. Então, seria 4 metros por 5 metros. Se eu for fazer numa outra escala, por exemplo, 1 para 50, a gente vai explicar a escala mais para frente um pouco, tá? Mas, por exemplo, se eu fosse fazer na escala 1 para 50, em que 1 centímetro vale 50 centímetros, é meio metro, então 1 centímetro que eu faço no meu desenho, o pedreiro faz meio metro. Para ele fazer 1 metro, eu preciso desenhar 2 centímetros. Então, se for esse mesmo desenho na escala 1 para 50, eu preciso de 2 centímetros para ser 1 metro, na escala 1 para 50. Então, isso daqui teria 2 metros, e aqui divide por 2,5 metros. Aquele outro desenho, deixa eu mostrar para vocês. Obrigada. Esse desenho aqui é de um cômodo. Mudou para vocês ou não? Não. Não, Bais. Então vou compartilhar. Esse desenho é de um cômodo. Tá? Ele mede 5 metros por 4 metros. Ainda não apareceu, mas Ainda não. agora sim. Já, agora já atualizou. Então, por exemplo, esse cômodo, esse daqui representa a parede. Esse daqui nós vamos passar para vocês aí depois. Então, aqui, é de 5 metros por 4 metros. Então, você vê que a maneira de cotar é diferente. Se fosse na escala 1 para 100, aquele desenho estaria representando isso daqui, o contorno. Tá? Mas isso eu não sei se não vai confundir. Mas é isso que acho que você me perguntou, né? Sim, é para que eu olhando assim a primeira vez eu não tive noção, e aí eu queria ouvir mais ou menos, para eu começar a ter uma noção. Certo. Obrigada. Tá, de nada. Bais, tem algumas outras perguntinhas aqui que eu acho legal falar, porque pode ser a dúvida de mais alguém, né? A Eliselma perguntou se é na folha 3, aí eu respondi que sim, que todas as nossas atividades de LTPAD serão na 3 margeada. Certo. E o Caio falou que na legenda, onde coloca a escala, na imagem aqui que você mostrou, está a escala real. E ele colocou na tarefa de traços 1 para 100. Se teria algum problema, eu disse que não, que nos próximos ele pode indicar
como real ou a escala que a gente informar. Certo. E atentem-se agora, pessoal, na legenda, que será a folha de número 2, tá? Seria a folha número 2 e bom, vocês vão receber a folha. E o título, que é o que está desenhado lá, é cotagem. Está escrito lá também. Tá? Mas é isso aí. Eu acho que isso daí, semana que vem, né, vocês teriam um prazo para desenhar isso daí, né? Acho que a semana que vem a gente vai estar nas aulas, né? Vai estar para tirar as dúvidas, né? Se vocês quiserem, né? Mas aí a gente daria esse tempo da semana que vem para que vocês desenvolvessem essa folha aí. Tá? Então, no período das nossas aulas da semana que vem, tanto na terça quanto na quinta, vocês desenvolveriam esse trabalho. Nós vamos estar presentes para dar suporte para vocês, tá? Qualquer dúvida. Durante a aula é mais fácil que nós já estamos aqui à disposição de vocês. Mas pode tirar a dúvida fora, a única coisa que fora desse horário, né? A única coisa que às vezes a gente demora um pouco para responder, porque ou está em outra reunião, ou está dando aula, alguma coisa assim, ou não tá na plataforma, né? Mas na terça e na quinta a gente vai estar presente aí para vocês tirarem as dúvidas. Pessoal, a Laís não está participando das aulas ou ela não entrou hoje? Alguém sabe me dizer? Eu acho que foi só hoje, Raquel. Ontem ela tava falando no grupo, né? Ah, tá. É que eu pedi para ela passar o link para vocês, ela não retornou. E eu vi que ela não está aqui também. Isso, a representante, Rafaela. Só aproveitando que vocês estão aqui, quem estiver sem grupo, pessoal de alguma disciplina, avisem, tá? Porque a gente precisa colocar vocês em grupos, nas disciplinas que já estamos trabalhando em grupo, quem entrou agora, tá? É só isso, Bais. Mas eu não entendi para que serve a linha de cotagem. Bais. Acho que ele fechou o microfone. Está falando com o microfone fechado. A linha que vai o número, por exemplo, essa linha, é isso que... Eu quero saber o porquê de fazê-la, qual o significado da linha de cotagem. Essa linha, a linha de cota, ela dá de onde até onde. A gente faz as duas linhas de chamada, né? Então, eu vou cotar desse ponto até esse ponto. Só que eu preciso unir esses dois pontos, que são os que eu estou dizendo que vou cotar desse lugar, que seria a linha de chamada. Deixa eu colocar lá um desenho que é mais fácil da gente... Esse desenho aqui não.
Pode ser uma pergunta boba, mas assim, Não. senão eu vou fazer e não vou saber o significado dela. Não, não é não. Vamos por ó, que nem, deixa eu aumentar aqui. Que nem, ó, eu tenho, eu tenho, tá aparecendo o desenho para vocês? Sim. Sim. Tá. Então, por exemplo, eu tenho esse retângulo aqui que eu sei que mede 40 por 50. Eu preciso dizer, vamos supor que eu tivesse só o retângulo, você não saberia a medida dele. Eu preciso dar a medida para que vocês façam. Então, eu vou falar dessa linha aqui, ó, dessa largura, até essa outra aqui, ó, eu tenho 40 milímetros. Então, como que eu faço? Eu pego o alinhamento aqui, que são as linhas de chamada, essa linha e essa outra linha. Eu vou medir, eu estou medindo ó, desse alinhamento até esse alinhamento. Mas se eu colocar os 40 jogados só aqui no meio, sem essa linha aqui, ó, fica meio perdido isso daqui. Então, por isso que a gente faz essa linha que chama-se linha de cota, é a linha que eu coloco numeração, e por isso eu destaco, eu tenho que destacar aqui, ó, e aqui, para que chame mais a atenção e eu consiga fazer uma leitura mais fácil. Não sei se é isso que você, assim, a dúvida. Regina, perdão, Gisele. Eu também. Essa daí é quando constrói o cômodo, você faz essa linha antes da parede principal, por exemplo. É isso? Não, não, esse daí, o que a gente está explicando é um tipo, como que a gente se coloca cota. Esse é um tipo de cota. Ainda nós não associamos essa cota a um cômodo. É que você está querendo juntar já as duas coisas, por isso que está te confundindo. Mas, por exemplo, essa daí é uma maneira da gente se cotar as coisas utilizando essas linhas de chamada, tá? Que naquele cômodo, você viu que a gente também utiliza esse tipo de cota, mas com outro conceito. Esse daqui é um conceito meio geral, que serviria para qualquer coisa, o posicionamento das linhas. Que o posicionamento das linhas naquele outro vai ser o mesmo. O que vai mudar é que aquele lá está numa escala, a numeração são em metros, né? Esse daqui não, esse daqui é a medida real e não está em escala nenhuma. Então, por enquanto, isso daqui, nós vamos usar isso daqui para vocês terem uma noção de perspectiva. Por isso que eu não associei isso daqui com o cômodo. Eu mostrei lá, mas não, assim, não tentei associar. Que a gente, nessa matéria aqui de LTPAD, vai tentar desenvolver um pouco mais a visão tridimensional de vocês. Tá? A gente precisa disso para que depois daqui a gente comece a fazer esses desenhos tridimensionais, que as cotas que serão dadas serão com base nisso daí, desse tipo de cota. Então, por isso que... Obrigada. Tá, de nada. Não temos mais perguntas por enquanto, Bais. Então depois acho que amanhã eu coloco esse daqui
passo para as turmas, né? Aí eu passo para você, Raquel. Isso, aí você também me passa o link da reunião para eu subir no YouTube. Tá. Eu acho até vou parar de gravar, assim não fica tão extenso.